Certo. No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre leitura sobre skinheads, né? Hoje devo fazer duas leituras, né? O livro Eu, Careca, do Subúrbio e Ideologias Carecas do Subúrbio, né? O último vídeo que eu fiz, o livro do Vega, ele está falando sobre assim, a trajetória dele e sobre a origem dos skinheads, movimentos que ele passou, que ele testemunhou, que conversou, né? O Donan, ele faz um recorte histórico mais específico sobre Carecas do Subúrbio, porque ele foi membro por muito tempo, né? Então esse livro serve como uma autobiografia. Sempre que a gente lê uma autobiografia, a gente tem que se atentar ao seguinte: sabe quando você, por exemplo, fez alguma coisa sem pensar muita coisa, mas depois você reflete que foi certo? Quando uma pessoa fala esse tipo de coisa, meio que ela está, na verdade, se heroicizando na sua descrição, né? Então não é que foi uma grande estratégia, é que deu certo, né? E quando a gente fala de autobiografia, o autor, ele está falando assim da trajetória dele, pessoas com quem ele conversou e diálogos que ele supostamente teve, né? E assim, como não tem câmera, gravação, a gente não pode nunca ter certeza do que aconteceu ali, né? Esse livro aqui que o Donan escreveu, uma coisa curiosa, ó, tá vendo essa margem aqui, mano? Essa margem aqui que ele deixa parece entre as palavras e a borda da página faz, na verdade, ter menos leitura do que parece, né? Porque assim, o livro tem 330 páginas de leitura, o fim dele é só fotos. E na verdade deu para ler esse livro em um dia e esse aqui em uma hora. Para você ter uma ideia, eu pedi um iFood, comecei a ler esse livro aqui e eu acabei antes que o iFood chegasse e ainda escrevi sobre ele. É 42 páginas esse aqui. Ó a diferença de espessura entre as duas, né? Então assim, não que a leitura seja ruim, ela é boa sim, porque o Donan não tem dificuldade de explicar as coisas, né? Ele assume que quando ele era criança ele era um pouco dislexo, mas acho que a maioria das crianças é assim, na verdade. Então isso não é uma coisa para ele se envergonhar muito, né? A maioria das crianças, enquanto você está falando com elas estão assim. Então não tem que se envergonhar desse tipo de coisa, né? Eu também era. E sou às vezes, se é uma coisa que não me interessa, né? Mas assim, quando eu comento sobre a pessoa ser heróica, ele falou que com 8 anos leu Mein Kampf e já entendia muita coisa sobre a Segunda Guerra. Olha, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mano. Porque assim, alguns dos super gênios que existem, que tem QI de quase uns 200, nem eles nascem sabendo. Eles aparentemente conseguem descobrir conhecimento do nada porque são hiper inteligentes, né? E assim, ele teria que ter muita leitura sobre, e é muito difícil uma criança de 8 anos compreender esse tipo de coisa, né? Então, mano, apesar dele afirmar isso, ainda mais afirmando que tem dislexia, tinha, né? Eu acho muito difícil uma afirmação dessa ser verdade. Mas talvez ele tenha dito para se sentir maior, parecer maior, né? Não posso ter certeza, né? A professora chegou a chamar ele de burro, fez bullying com ele. E mano, eu sei o que é professor que faz bullying. Quando eu tinha 11 anos, eu tinha um professor que fazia bullying pra caralho com os alunos dele, não só eu, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, que eu postei ele há um ano. Mas continuando aqui sobre o livro, né? Ele fala assim que ele gostava muito de ganguismo, de filmes, né? Eu não vou dar spoiler do livro, senão você não vai querer ler ele. E a trajetória dos carecas, né? Você observa que está muito focada, pelo menos no livro, no Tatuapé e alguns pontos do centro, porque era ali onde eles ficavam na época, década de 80, 90, começo dos 2000, né? E claro, tinha carecas em Minas, em outras regiões do Brasil, né? Mas o livro ele faz um corte histórico mais nessa região. Por quê? Porque é onde o Donan frequentava. Logo, o conflito dele, os embates dele se concentravam ali.
E sim, ele fala sobre conflito de facções e tal, né? O tal do vírus e do Chuck, que o Vega citou em outro livro, ele fala também. Ele comenta que aquele tal de vírus, ele foi do Carecas do Subúrbio, do ABC, foi WP e depois virou Antifa. E cara, eu tenho certeza que isso pode ser verdade. Sabe por quê? Porque, como eu falei no outro vídeo, muitos desses skins eles trocam muito de banca, porque conforme mudam de ideia, resolvem se adaptar a outro grupo, outro coletivo que se aglobe melhor, né? Conforme refletem mais. Às vezes a gente pensa assim: um cara é liberal, ele deve entender tudo sobre liberalismo. Um cara é comunista, ele deve ter lido todos os livros do Marx e sei lá quantos escritores. Não. A maioria soube a respeito, teve um resuminho e resolve concordar com isso. Mesma coisa são nazistas. A maioria deles talvez nem tenha lido Mein Kampf, né? Então assim, você nunca estranhe se você vê uma pessoa mudando tanto de banca. Claro que quando uma pessoa tem uma mudança brusca de visu, inegavelmente vai ser chocante, mas isso é bem mais normal do que parece. Eu conhecia um cara, para você ter uma ideia, que como ele era, pega a visão, pensa um cara conservador que só escuta música clássica. Aí ele começou a ter fetiche com gótica. Então ele queria escutar os metais clássicos, tipo Judas Priest, não tipo Linkin Park, isso é do metal, isso é lixo. Aí depois ele começou a ser gótico e anda com aquela maquiagem do Kiss na rua e é anarquista. Então assim, é uma mudança brusca. E isso acontece em área política também, né? Não é só sobre cultura. Então assim, ele cita lugares como a Praça Silvio Romero, o Shopping Silvio Romero, uma espécie de lugar de jogos que tem no Tatuapé, assim como ele cita também a Olds, que fica na Augusta, uma balada que até hoje existe, né? Quando ele se relaciona com góticas e tal, né? E assim, também tem umas histórias que tipo, quando o careca tava com treta com o gótico, pegou uma caixa de uva, enfiou na cabeça dele e ficou tipo um colar assim, né? E claro, tinha a perseguição de algumas pessoas a góticos no começo, mas também isso não tem nada a ver, né? Muitos carecas ficavam com góticas, o próprio autor, né? E assim, claro, durante o livro, esse livro aqui é muito interessante para você entender, não necessariamente como é o Carecas do Subúrbio. Sabe por quê? Porque, como eu falei, não tem como você ter certeza, né, das histórias dele. Mas, como ele relata da própria vida, ao ler e ao você imaginar como era a situação, o que eles estavam fazendo, você começa a ter uma noção do que é ser um gangster ideológico, né? Então, quando ele cita, por exemplo, uma coisa aqui que eu fiquei pasmo, que é quando ele falou, porque, mano, parece que é mentira, só pode. Ele me falou que bem no começo os carecas apoiaram o PT, não sou eu que estou falando, é o que está no livro. E aí eles sabotaram bancas rivais do PT na época, mas depois o PT deu merda, né? Isso antes do PT entrar no poder. E aí começaram a praticar ataques contra a CUT e o PT, né? E, isso é meio chocante, né? Porque, assim, você imagina um pessoal conservador. Muita gente acha que os carecas são de direita, não é que é de direita. É nacionalista. Só isso. A esquerda e a direita são faces da mesma moeda. Então, é que nem você dizer que é uma espécie de centro nacionalista, na verdade, né? E ele cita, por exemplo, quando começou lá em 2013, 2014, ter muita manifestação pelo Brasil, eles passavam pela Celso Garcia, Turti, Alto Paulista também, né, junto, e entravam em conflito com a CUT, com a Black Bloc, e muitos deles presos, né. Tem reportagens sobre isso, e as manifestações violentas da CUT começaram a surgir justamente depois que os carecas foram presos e pararam de frequentar isso, né? Então, assim, sabe o que eu achei engraçado, mano? Ele relatou talarico que fica pegando a mina dos outros no livro.
véi, já é o quarto ou quinto relato que eu escutei de cara que pega a mina que tem namorado dentro dos careca, velho, sem brincadeira. Isso chega a ser engraçado, né? Porque deve ser verdade, já é o quarto ou quinta que eu escuto. Mas, enfim, né? Eles chegaram a receber elogio de alguns policiais e até do Alexandre Frota sobre a movimentação deles contra esse terrorismo de esquerda, principalmente, né? Você não vê bolsonarista fazendo tanta merda, pelo menos naquela época, né? E assim, eles manifestaram apoio do Bolsonaro, porque quando nasceu aquele negócio lá de kit gay, você lembra lá daquelas páginas lá, como funciona o sexo? Aí tá lá na página, você enfia o dedo e passa. Meu, isso foi um absurdo, porque a criança, ela memetiza o que ela vê, ela copia o que ela vê. Isso era uma porta aberta para pedofilia. O Bolsonaro ganhou muito apoio, muito respeito, justamente por se questionar a respeito, né? Então, assim, esse livro aqui não é exatamente uma espécie de guia sobre os carecas, é sobre a perspectiva de um que foi. E eu escutei ter reclamação sobre esse livro, inclusive, dizendo que ele foi mal escrito. O que seria mal escrito? Ele não consultou os outros antes de escrever. Então, assim, eu não posso ter certeza de tudo. Assim, ainda assim é uma leitura boa, uma leitura rápida. Porque, assim, ele tem pouca imagem, é quase uma foto por capítulo, que é bem baixo do título. E as letras são grandes, então dá para você ler em um dia. Agora, esse livro aqui que eu falei que eu li antes que o iFood chegasse, você lê isso aqui em menos de uma hora. 47 páginas de leitura. E, eu vou reclamar desse livro aqui, porque assim, ele foi falado um pouco da economia do Japão. Eu não entendo de economia japonesa, mas ele deu a opinião dele sobre. E ele não deixou fonte. Ele falou que o Comando Vermelho tinha o vermelho nome em analogia ao comunismo e que eles protestaram por paz e direito penal no começo. Não, mano, acho que ele confundiu com o PCC. Lá em 93, quando eles nasceram, tinha umas placas, liberdade e justiça, que eles não queriam que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Carandiru. Comando Vermelho, eles estavam, os caras presos lá numa ilha, e ali tinha uma ala na prisão, tinha um pessoal bem perigoso que chamava Comando Vermelho. Aí depois, quando eles voltavam lá da favela, eles falavam assim: eu vi lá do Comando Vermelho, eu tava lá no Comando Vermelho, aquele cara lá era do Comando Vermelho, aí o nome acabou pegando. Então, de onde ele tirou isso? Eu tô reclamando disso aqui, cara. Porque assim, quando você vê que o autor ele comete esse tipo de erro, você começa a questionar também a veracidade das outras coisas que ele diz. Estou dizendo que o cara não presta, né? Mas não foi assim que o Comando Vermelho nasceu. Tem um monte de vídeo, inclusive educativo, que fala sobre. Como educativo, cara? Querendo ou não, o Comando Vermelho e o PCC são muito grandes aqui no Brasil. Por isso, muitos canais de curiosidade tratam isso porque é uma atualidade. Então eles falam origem e casos terríveis que eles fizeram. Então, cara, ele perdeu ponto o livro por causa disso. Mas assim, continuando, esse livro aqui, ele ainda assim é bom para você entender a ideologia dos carecas, assim como o nome sugere. É quase como se fosse um manual, um guia do que eles defendem. E assim, claro, você poderia resumir tudo numa publicação de Instagram. O que o skinhead, o careca, pensa sobre tal. Aí você põe em outra página em tal. Dá para você resumir numa página de Instagram, numa cartilha, né? Porque assim, se ele está tratando da ideologia dos carecas e no outro livro ele está falando da história dos carecas no período dele, você tratar da ideologia deles podia ser introdução para o outro livro, podia ser um capítulo para o outro livro, podia ser literalmente um capítulo, porque 47 páginas é mais ou menos uma quantidade de páginas que um capítulo de um livro, né? Aqui no outro livro dele, Eu, Careca, cada capítulo tem mais ou menos 20 páginas cada, né? Mas então, vamos explicar o que o Donan explica no livro.
ele além de posicionar isso, né, que é como se fosse um centro nacionalista, que é uma manifestação contra drogas. Os primeiros carecas antes eram punks. Punks antes também lutavam contra as drogas, porque a droga te vicia, te prende. É uma coisa que talvez o governo tenha até de propósito, deixe de propósito, né? E isso eu vou concordar. Pensa direito, por que cigarro é permitido por lei se só faz mal à saúde? Porque é mais conveniente você vender cigarro do que maconha. Mas a maconha pode ter menos... Mas a maconha pode fazer menos mal à saúde, mas também quebra os neurônios da pessoa, dizem. Mas se você proíbe o cigarro, os bandidos vão dar um jeito de trazer ele para dentro do Brasil e vão lucrar, né? Então, você alimenta um mercado informal e ilegal. Logo, você alimenta facções também. Quando a bebida alcoólica era proibida nos Estados Unidos, o que o Al Capone fez? Ele traficava álcool. Quando desproibiram o álcool nos Estados Unidos, uma das primeiras, o que o Al Capone rapidamente fez? Investiu na cocaína. E assim, eu vou concordar com o autor nisso, porque realmente uma pessoa que ela usa droga, ela não está evoluindo na vida. Ela tem uma pedra muito forte no caminho dela. Nem é uma pedra, é um grilhão, é uma bola de ferro. Que a pessoa ela gasta dinheiro com cigarro a troco de só se prejudicar. Agora você imagina a cocaína, você imagina outras drogas, né? Então, assim, você ter uma vida anti-drogas, eu acho fundamental, né? E eles também tinham muita manifestação contra o comunismo, contra a CUT, PT e tal, né? É um assunto que ele repassa nesse livro aqui também, né? Que ele falou no outro livro, ele refala nesse aqui também, que o punk de antigamente, que foi que ensinou isso para eles, na verdade. Hoje em dia, a maioria dos punks fica usando droga numa pracinha. A verdade é essa, que saiu por completo. E ele, curiosamente, culpou o Sid Vicious por isso, né? Era um cantor de punk rock, né, da banda Sex Pistols. Pelo que eu lembro da história dele, faz tempo que eu vi a história dele, o cara, a mãe dele também usava droga, eles mudaram de país, né? Saíram da Espanha para ir para a Inglaterra porque estava mais barato. Você vê como as coisas mudam, né? E o Sid Vicious, ele estava muito louco de droga, matou a própria mina dele, né? Foi preso, nem ele sabia que tinha sido ele que tinha matado, só pagaram fiança para ele sair, imaginando que ele ia escrever grandes músicas. A própria mãe deu droga para ele e acabou morrendo de overdose, né? Então, assim, eu também não posso ter certeza de quando foi que punk começou a se drogar muito, né? Mas o Sid Vicious que ele citou realmente era um puta de um nóia, né? Mas assim, continuando aqui, ele também dá um esclarecimento melhor sobre o posicionamento dos carecas sobre a homossexualidade, que ele relata nesse livrinho aqui, né, que os carecas não permitiam gays nas bancas deles e que expulsavam quem poderia ser. Tá muito suspeito esse cara aí, hein? Tô desconfiando que é gay rustido, tipo isso, né? E então assim, apesar de também citar que os carecas não defendem que você bata em homossexual, ele dá um relato aqui, muito interessante. Ele fala que os integralistas o Partido Integralista financiou carecas do ABC no começo. Mas peraí, como o Partido Integralista vai fazer financiamento para carecas do ABC, se na época o Brasil estava em redemocratização e não existia Partido Integralista? Na ditadura militar tinha dois partidos, o PRONA e o ARENA. Não era PRONA, desculpe, era o ARENA e o MDB. Um era o do governo, que já apoia, e o outro era oposição autorizada. Tem também uma lenda, né, que a PRONA financiou os carecas para fazer atentado a comícios para eles, né? Não sei se é verdade, Deus queira que não, né? Da mesma forma que eu rezo a Deus que não seja verdade essa história do PT, apesar deles terem passado a odiar o PT, ainda assim é muito chocante saber, né? Eu não estava lá, não vi o que aconteceu. Essa história do Partido Integralista financiando o carecas do subúrbio chega a ser meio suspeita, não acha? Porque na época partidos estavam para nascer.
na época que estava começando a germinar a ideologia dos carecas, o João Figueiredo era presidente. Então, ele ainda foi falar que os carecas do ABC antes eram Sharp. Aí foi descoberto que um dos líderes estava tendo um caso gay com um gótico, foi espancado, expulso, e aí de dentro disso nasceu o Carecas do ABC. Aí que tá. O Carecas do ABC nasceu de dentro do Carecas do Subúrbio, que foi uma divergência entre eles, ideológica. Alguns carecas do subúrbio não gostam do ABC também, né? Porque o ABC historicamente tem mais tolerância com nazistas. E eles são negacionistas do Holocausto. E ele também deixa bem constado no livro que os carecas do subúrbio são contra fascismo e nazismo, comunismo. São ideologias muito totalitárias. É contra o consumismo também, né? O nacionalismo que eles propõem que a indústria brasileira tenha dinheiro e se sustente, não seja colonizado pelo estrangeiro, né? Mas então, assim, como é que o Carecas do ABC nasceu de dentro de um Sharp, se Sharp veio para o Brasil depois do subúrbio? Quem foi o primeiro que introduziu o skinhead no Brasil foi eles. Quando os caras deixaram de ser punk, no começo era chamado de punks carecas do subúrbio e passou a ser só carecas do subúrbio, aí nasceu o ABC. Então essa informação aqui, que eles antes eram Sharp e aí virou carecas do ABC, é no mínimo suspeito, convenhamos, né? Mas enfim, né? Então, resumindo, essa leitura aqui do Donan ainda é boa, mas essa menorzinha aqui, ela tem um conteúdo muito questionável, vamos dizer assim. Eu estava falando de homossexualidade, eu nem concluí, né? Bom, então assim, apesar de ter muitos relatos, né? E ter, por exemplo, aquele caso bem famoso do adestrador de cães que foi morto lá na Praça da Sé, o Carecas nega que foi eles, o Donan disse que na verdade foi o ABC, eles rasgaram bandeira do ABC depois, né? De frustração, bandeira do integralista, porque, querendo ou não, aquele atentado manchou muito a imagem dos carecas, porque viralizou muito na mídia. Muita gente passou a odiar skinheads e carecas, mesmo sabendo a verdade sobre eles, justamente por causa daquilo, né? Então, assim, a constituinte do subúrbio diz que não é para ter homossexual. Não é aqui não. Mas também não prega violência, né? Segundo os livros que eu li. Mas enfim, né? A leitura de hoje foram esses dois livros. Esse aqui eu ainda recomendo, esse aqui nem tanto, embora ele também seja bom para você aprender de forma prévia o que é a ideologia deles, segundo o autor, né? E ainda assim eu não acho ele muito bom por causa desse erro histórico que ele foi falar sobre o Comando Vermelho. Mas enfim, um forte abraço, fica com Deus aí.